alunos do nosso Quarentena English. Sejam bem-vindos à primeira aula do nosso Quarentena English. Primeira de muitas, assim, espero que, se eu não me engano, irá acabar no fim desse mês, infelizmente. Porém, vão ser aulas muito bem aproveitadas. E meu celular tá até travando, não sei porquê, porque esse celular não é ruim, ele é bom. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, que ele tá dando umas travadinhas, mas nada que influencie muito. Então, vamos lá. Essa primeira aula nós iremos tratar sobre pronomes. Meu nome é Daniel, sejam muito bem-vindos à primeira aula do Quarentena English. Eu tenho 15 anos, eu decidi fazer essas aulas mais à parte, porque basicamente eu gosto de dar aula. Eu vou falar a verdade, eu gosto de dar aula e eu queria só um pretexto para descansar minha cabeça assim, para deixar ela mais isolado desse período que a gente tá tendo, que fica em casa, né? Fique em casa e quando for espirrar, coloque o cotovelo ou um pano na frente, um pano que não passe o espirro, o líquido do espirro e da tosse também. E bebam água. Isso é normal, mas bebam água normalmente. Limpe suas mãos com álcool em gel ou água e sabão e tudo mais. Mas simbora para a aula. No conteúdo de hoje nós vamos aprender sobre os pronomes, né? Por isso que o nome da aula é Aula 1 Pronomes, que eu vou apresentar para vocês alguns pronomes. Os pronomes no português a gente conhece bastante. Tem os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, aquele básico. Eu não tô me mexendo muito porque a câmera trava se eu mexer muito, então desculpa, gente. A pobreza tá acirrada. Mas no inglês não é diferente. Nós temos o Subject Personal Pronouns, os pronomes pessoais sujeitos. E eles são I, you, he, she, it, we, you e they. Que caso vocês queiram, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, tanto do vídeo no YouTube, que vai estar como não listado, quanto do vídeo lá na aula do Google Classroom. E a gente vai estar lidando com um pouquinho mais de coisas assim, que eles são bem utilizáveis na comunidade. E sim, eles também pode-se dizer que eles são a base do inglês. Porque nós temos o verbo to be no inglês, e o verbo to be também é muito utilizado. Porém, o verbo to be sem os pronomes pessoais sujeitos não existiria. Que ele é o I am, you are, we are, you are, they are, basicamente. Assim quer dizer. Isso daí é mais pra frente, numa próxima aula. E também umas anotações que eu fiz dos pronomes pessoais sujeitos, olha, iluminação. Umas anotações que eu fiz dos pronomes pessoais sujeitos são o pronome I, que significa eu, é literalmente um I, a letra I. É escrito com letra maiúscula, seja no início ou no fim de uma frase. Ou seja, por exemplo, você colocar I am your father, eu sou o seu pai. É uma frase bem famosa do Darth Vader. E colocar Am I your father? O I vai ficar sempre maiúsculo, tanto no início quanto no fim. O Am I your father é tipo uma pergunta: eu sou o seu pai? E também o you se emprega tanto no singular quanto no plural. E seja formal ou informalmente, tanto faz se você tá falando com amigos ou com o presidente da república. Vai ser you. Eles não tem tipo o sir, mister, mas aí já é outra história. Mas sempre vai ser utilizado o you. Também nós temos o he e o she, que é respectivamente ele e ela. E eles são usados com pessoas do sexo masculino e feminino e também se usam com animais de estimação. Ou seja, se tem um cachorrinho ali que você... Sabe, aquele cachorrinho ali que você gosta, que nasceu, mas é da sua prima, por exemplo. Esse também serve. Você pode chamar de ele, se for cachorrinho, e ela, se for cadela. E também você usa o they com pessoas, animais ou coisas no plural. Do mesmo jeito que o he e o she são para animais, pessoas no singular. E o it seria o coisas do singular.
O they serve para tudo. Pode se referir a autoridades e basicamente isso. Mas nós também não temos só isso. Eu vou dar alguns exemplos agora que tipo, por exemplo, com o I like to play. Eu gosto de jogar. You can go alone. Você pode ir sozinho. Você pode ir sozinho. He goes to work. Ele vai para o trabalho. Ele vai trabalhar também, basicamente. Porque, assim, é uma mudança. Você pode dar mais significados que têm o mesmo sentido. E she teaches English and Spanish. Ela dá aula de inglês e espanhol. Porém, nós não temos apenas esses pronomes. Nós temos mais e mais variados pronomes. E um deles também são os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aquele que indica posse, que é possessivos de posse. Por exemplo, meu, seu, dele, dela e tal, assim dizendo. E também os pronomes possessivos existem no inglês. Eles são mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, que respectivamente são meu barra minha, teu barra tua barra seu barra sua, dele, dela, disto, nosso barra nossa, vosso barra vossa, seu barra sua, deles barra delas. São respectivamente esses. E também os pronomes possessivos eles não são empregados antes de substantivos, porque não faria sentido como é que eu posso dizer assim? Por exemplo, this is mine key. Não faz sentido. Nesse caso a gente usa my, que aí você pode pegar antes de substantivo. O que é um substantivo? O que nomeia um objeto. Que nomeia um objeto. Então, ele você até pode. Porém, o mine não. O mine você vai usar depois. This key is mine. E não this is mine key. Mine key até parece que eu tô falando de alguma coisa do Minecraft. Mas os pronomes possessivos também servem para responder muitas perguntas que são feitas com o whose, que é de quem. Sabe aquela questão whose is this cell phone? De quem é este celular? Basicamente assim. E também os pronomes possessivos em inglês não se flexionam. Ou seja, eles valem tanto para o plural como para o singular. Eu vou dar alguns exemplos de frase com os pronomes possessivos. E eles são bem úteis, assim dizendo. Por exemplo, this is not your key, this is mine. Essa não é a sua chave, é a minha. Whose is this book? It's his. De quem é o livro? É dele. E that house is hers. Aquela casa é dela. E como eu disse, essa última frase, você não pode falar that hers is that house. Dela é esta casa, não faria sentido. Basicamente é isso. E eu vou passar uma pequena atividade para vocês que estão me assistindo pelo Google Classroom, porque eu sei que essa aula só vai ser postada lá. E quem quiser se inscreve nesse canal aqui, vai dar uma ajudinha, mas não é nada obrigatório porque esses vídeos estão como não listados, então só vocês que estão vendo. E quem quiser pode estar usando o caderno e tudo, porém eu estarei deixando uma tabela como material de aula que vocês poderão estar usando para responder a questão que eu também estarei deixando, não aqui no vídeo, porém mais pra frente. E por hoje é isso. Muito obrigado por estar comigo nesta aula, nessa primeira aula. A atividade será: faça frases com o pronome pessoal possessivo. E as frases podem ter no máximo, no mínimo no caso, 3 palavras ou quantidade que você quiser. 3, 2, do jeito que você conseguir fazer. Por favor, tentem não usar tradutor, tentem usar ao máximo a sua mente, algum verbo que você lembrar, algum cognato que você lembrar em inglês. E também, se você conhecer alguém que queira fazer esses cursos de inglês durante a quarentena, peça para essa pessoa mandando uma mensagem no meu e-mail, que é ferreiradanielprof,
gmail.com ou no meu número de telefone, que é 957690430, que é o meu WhatsApp. Obrigado por vocês estarem comigo e até a próxima aula do Quarentena Dev. Do Quarentena English, né? Tchau. Falou!